Shalom a toda a igreja, a todos os irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor seja com todos nós. É um prazer revê-los. Parabéns para nós todos que estamos aqui, servindo ao Senhor mais um dia da nossa vida. Então, esse é um dia maravilhoso para mim, porque no meu calendário é mais um dia que sirvo ao Senhor. 62 anos, alguns meses, alguns dias, de muitos que, enquanto Ele permitir que eu viva, eu viverei na presença dEle, amando o Senhor, vivendo por amor a Jesus, não porque eu tive que encontrar Jesus numa dificuldade ou numa situação difícil, mas ainda que você precise de Jesus, nessa dificuldade você vai encontrar. A palavra de Deus diz que a gente deve buscar enquanto Ele está perto. Por quê? Porque vai chegar a hora que não vai estar perto. Então, que todos nós possamos ter esse momento maravilhoso com o Senhor. Quantos estiveram aqui pela manhã, líderes de célula, vice-líder? Aleluia. O apóstolo Edilmar está no sítio, 7 dias de jejum. Vamos estar orando por ele, abençoando aí a vida do apóstolo, porque ele está orando por nós. E por isso muitas coisas Deus tem para fazer. Eu creio no poder que em nós opera, segundo diz a palavra, que Ele é o poder que em nós opera. E esta noite, ainda que você não enxergue, ainda que você não possa ver, tem um poder operando aí dentro do seu espírito. Ainda que você não sinta, porque o espírito não faz você sentir, Ele está operando. Ainda que você não veja, ainda que você não possa apalpar, tem um poder operando em você hoje, nesse lugar, no meio da igreja, na nossa vida, em nome de Jesus. E eu quero trazer a palavra do Senhor. Nós faremos a oração da fé no final da ministração da palavra. E eu quero ministrar a palavra do Senhor. Eu quero trazer o tema, a unção que ensina e que guarda a igreja. A unção que ensina e que guarda a igreja. E como texto base para a ministração da palavra nessa noite, eu quero convidar você a ler a primeira carta do apóstolo João. Lá no finalzinho da Bíblia, corre lá para o finalzinho. 1 de João, capítulo 2, verso 20 e o verso 27. 1 de João, capítulo 2, verso 20 e verso 27. Encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, Jesus. Então, tem muita gente que não encontrou. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 20. Vamos lá? Olha que texto tremendo. Vós tendes a unção que vem do santo. Santo com letra maiúscula. O apóstolo está dizendo que nós temos a unção, uma unção que vem do santo, falando de Jesus. E todos tendes conhecimento. Lá no versículo 27, a unção que dele recebestes, a unção que você recebeu de Jesus, você já recebeu. Ela permanece em você, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine sobre isso. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, permanecei nele. Permanecei nele. E eu quero para começar essa palavra, começar a nos lembrar da crise que a igreja moderna vive. Você que quer fazer pipi, se tiver que levantar, que tem gente que só sente vontade de fazer xixi na hora que começa a palavra, então você já levanta agora. Quer beber água, faz agora, tá? Porque depois que começar a palavra,
aí ninguém vai sentir sede, ninguém vai sentir vontade de fazer xixi, certo? Então, agora eu vou levantar, todo mundo vai saber que eu fui fazer xixi. Então, é melhor não levantar. Então, vamos concentrar aqui na palavra, beleza? Então, tá bom. A crise da igreja moderna. Bem, desde o iluminismo, século XIX, né, quando a valorização do eu foi enfatizada pelos filósofos, e renascida junto com o movimento dentro da arte chamada Renascimento. O ser humano, ele já é egoísta de natureza, mas ele passou a aprender filosoficamente, dentro da cultura foi introduzida a valorização do eu. E nós estamos vivendo uma geração de muito conhecimento, muito. Hoje só não sabe as coisas quem não quer, não é verdade? E tem coisas que você aprende que praticamente simultaneamente. Está acontecendo agora, há 5 minutos, aconteceu um míssil, saiu do país tal, caiu na área tal. Em 5 minutos a gente consegue descobrir isso. Então, é uma geração de muito conhecimento, porém, de pouco discernimento. Pouquíssimo discernimento. Por quê? Temos muita informação, mas uma geração vazia de direção. Vazia de direção. Não sabe para onde vai. Pais desequilibrados, pais separados, pais que brigam, pai que não foi referencial na vida da família, mãe que precisou trabalhar para sustentar a casa, um sistema caótico de saúde, enfim, as várias situações e uma geração vazia de direção. Por quê? Muita informação, muito conhecimento. E para onde que eu vou? Para onde que eu sigo? Em que direção eu caminho? Porque estamos num tempo de muitas vozes. Muitas vozes. E, portanto, muitas influências, muita coisa para influenciar. Nunca teve tanto livro, nunca teve tanto vídeo, nunca teve tanta pregação falando de igreja. Entra no YouTube, nunca teve tanto culto ao vivo. Nunca teve tanta opinião teológica. Vídeos, cá entre nós, eu fiz teologia, mas você vê vídeos, horas de pastores, de repente, podendo aproveitar aquele momento para falar de Jesus, discutindo teologia, pré-milenismo, mesomilenismo, pós-milenismo e tal, vamos debater o tema, muita discussão teológica, muita opinião teológica, né? Parecendo que estamos na era de Santo Agostinho, de Aristóteles, mas ao mesmo tempo, nunca houve tanta confusão espiritual. Tanta confusão espiritual. Porque quando a gente ouve muita coisa, no final a gente não está ouvindo nada. Muita opinião e acaba que não sabe nem para onde vai, porque cada um diz que é para um lado que é certo. O outro discorda, não é esse, não é esse, não é esse. E muitos sabem explicar a Bíblia. Mas eu conheço uma pessoa que explica a Bíblia muito bem. É fácil encontrar pessoas que explicam a Bíblia, mas poucos sabem discernir a voz de Deus. Pouca gente, poucos crentes aprendem a discernir a voz de Deus. Ouvimos muitas vozes. Inclusive, acreditamos que dessas muitas vozes, muitas são de Deus. Que vem em nome de Deus, falando coisas de Deus, mas que Deus nunca falou, nem mandou dizer para você. Porque nós estamos vivendo numa época que poucos sabem discernir a voz de Deus. Tem gente que conhece versículos de cor,
Eu sabia muitos quando era mais jovem. Por incrível que pareça, o cérebro gasta. E aí, hoje, às vezes eu esqueço. Quando estou pregando, vem. Os textos fluem mais. Mas eu já, não tem decorar, eu já descorei um monte. O oposto de decorar. Ou seja, tem versículos sem muito texto de cor, mas não conhece a direção do Espírito Santo. Sabem vários textos, mas não conhece a direção do Espírito Santo. E nesse momento, na igreja brasileira, na igreja Tabernáculo das Nações, Deus está levantando um clamor no céu. E Deus está dizendo, a igreja precisa voltar para a unção do Espírito Santo. A igreja precisa voltar para a unção do Espírito Santo. Eu comecei lendo o versículo que diz, vocês têm a unção do Santo e todos têm conhecimento dele. Então, o verso 27, permanecei nele. Vocês já receberam a unção do Santo. E a voz de Deus é, voltemos, igreja, voltem para a unção, para a direção do Espírito, para a unção do Espírito Santo. Amém? E a Bíblia diz que o crente já possui a unção do Espírito Santo, no texto que nós lemos. Já possui. É uma unção que consola, mas faz muito mais do que consolar. É uma unção que ensina. Nós lemos aqui que guia, que protege contra o engano. As vozes que vão aparecer, eu sigo fulano, pastor tal, pastor. É verdade que diz que já estamos nesse tempo, que já não estamos, blá, 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 blá. Agora, o que Deus quer despertar hoje na igreja, de verdade, é acordar a igreja para uma voz muito poderosa. Uma voz muito poderosa. O Espírito Santo fala dentro de nós. Eu quero que você repita assim, o Espírito Santo fala dentro de mim. Mas eu ainda não estou conseguindo aprender. A Bíblia diz, a unção do Santo está em você. E o Espírito vai te ensinar a ouvir a voz dele. Amém? Há muitos profetas? Sim. Há muitos profetas verdadeiros? Sim. Mas antes deles, a voz do Espírito Santo, da unção do Santo, que habita em você, está aí. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo que está dentro de nós. Quem está entendendo? E a Bíblia declara, vocês têm a unção do Santo. Quem aqui tem a unção do Santo? Não é do santo lá da macumba, não. Do santo com letra maiúscula, que chama-se Jesus. Cadê o versículo? Põe o versículo. Verso 20. Vocês têm a unção do santo. E sabe o que isso significa? Que Deus colocou dentro de você um sensor espiritual. Um sensor espiritual. Não tem aquela coisinha de... Os prédios todos hoje praticamente têm... De quando pega incêndio, aqueles sensores que se esquentar muito, ele começa o alarme e vai começar a derramar água daqueles sensores. Ele já, quando o incêndio parece que vai acontecer, ele já apita. Sabe o que tem dentro de você, irmão? Um sensor espiritual. O Espírito Santo está aí, dentro de você, como um sensor, dizendo, alô, alô, ei, não é isso aqui, alô, presta atenção. É uma percepção interior, é um discernimento interior, é uma voz que discerne. Essa voz é a unção que você já recebeu. Diz a palavra, ainda não botou o versículo. Vós tendes a unção do Santo. Vós tendes a unção do Santo. Então, primeiro tópico.
A unção fala ao espírito e não à mente. Diga assim, a unção fala ao meu espírito e não com a minha mente. Tudo bem que foi horrível essa fala aí, que vocês falaram muito ruim, muito fraco, mas eu vou relevar. Na próxima a gente vai melhorar essa repetição aí. Mas o que eu estou querendo dizer é que a Bíblia faz uma diferença muito importante. A Bíblia faz uma diferença muito importante. Sabe por quê? A mente, ela compreende, mas o Espírito conhece. Vou repetir. A mente, diga, compreende. E às vezes a gente quer entender as coisas de Deus com a mente. A gente quer compreender. O que está acontecendo? Hoje, essa manhã, o Espírito Santo, quando eu terminei a palavra, foi difícil para mim. A minha mente não estava compreendendo, mas o Espírito estava me trazendo um encargo espiritual sobre a igreja, um encargo espiritual, e eu dizia, aqui não, Senhor. Vai todo mundo pensar que eu estou com algum problema, que eu estou... Sabe como é que é crente? Eu dobrei meu joelho ali, minha vontade era de me jogar, de trancar tudo, me trancar no lugar. E o Espírito Santo ali move. A mente, ela compreende, ela quer entender. Mas o Espírito não compreende, o Espírito conhece. É isso. O Espírito sabe. Ele sabe. A mente entende depois. A mente entende depois. O Espírito sabe. Muitas vezes, Deus fala primeiro. Muitas vezes não, a maioria das vezes. No Espírito. Deus fala primeiro no Espírito. E só depois a mente entende. Quem já viveu isso aqui? Levanta a mão. Só depois que sua mente vai entender. Por quê? Porque é lá no Espírito que Deus fala. E eu sei que muita gente aqui já passou por isso. Muita gente aqui já viveu por isso. Aí você sente assim dentro de você. Não faça isso. Não vá por esse caminho. Isso aqui não está certo. Aí a mente tenta argumentar. Mas o que tem? Todo mundo faz. Isso é normal. Eu já vi gente responsável até fazendo isso. Mas fulano está bem aí, e fez. Isso parece bom, todo mundo está fazendo, não tem nada de errado. Aí lá dentro surge uma voz suave. Diga voz suave. Diga voz suave. Aí lá dentro vem essa voz suave. E às vezes silenciosa. Ela está em silêncio, mas tem algo mexendo lá dentro do teu espírito. E um silêncio é uma impressão interior que começa a se mover. O espírito alinhando as coisas que ainda não estão alinhadas. E o que é isso? É a unção do santo falando no espírito. A unção do santo falando no espírito. Essa voz vem da unção. Vem da unção. O Espírito Santo não fala só através dos pregadores. O Espírito Santo não fala só nas vigílias que algumas pessoas procuram para Deus falar, estou te dando chave de um carro na mão, estou te dando uma casa nova, eu estou te dando um marido que é internacional, vem de outro país e vai te levar para a Europa. Olha, eu estou te dando uma varoa que é alta, magra, de cabelos longos e que ganha mais de 100 mil reais e vai te sustentar. Varão, eis que te digo. E aí, esses cultos ficam cheios. E aí tem gente que fica, fala comigo, eis varão que eu vi uma faca afiada pelas tuas costas, mas hoje essa faca está caindo por terra, eis varão. E aí a gente acha que o Espírito Santo vai falar através dessa maneira conosco. E você vai ficar frustrado, vai ficar decepcionado. Por quê? Porque a voz do santo
vai falar de modo silencioso dentro do teu espírito. Às vezes vai usar o pregador vai dar uma palavra poderosa, vai usar. Agora, ele fala dentro de você. Diga, ele fala dentro de mim. Diga, é dentro de mim. Ok. Segundo ponto, Deus não guia com trovões. Deus fazia isso com Moisés. Moisés subia lá para falar com Deus, o povo de Israel se escondia, olhava para o alto, via a nuvem, cobria o monte, começava aquele tanto de trovão. Aí Moisés saía com a cara brilhosa, ninguém o podia olhar, o brilho, era assim no deserto. E aí a congregação se une e fala: hoje, varão, o fogo vai descer, vai ter um trovão, vamos ouvir a voz de um trovão. E aí vem uma voz suave. E aí, nesse dia, ele fala com a unção do santo. Por que ela? Vocês, o que fala o versículo, o que fala a palavra? Já tem a unção do santo. Ela está em vocês. Não é isso que fala a palavra? Ela está em vocês. E aí muita gente fica esperando Deus falar com algo espetacular. Deus vai pegar uma pessoa que vai vir dando cambalhota, vai chegar até aqui cambalhotando, depois vai cambalhotar até lá, e vai ser um negócio espetacular. Não estou dizendo que isso possa acontecer, não. Não estou falando isso. Deus vai mandar um trovão do céu. Deus vai mandar um relâmpago. Relâmpago eu já tenho medo, porque pode te matar, um relâmpago, um raio. Deus vai aparecer um anjo. Quem aqui já viu um anjo, de verdade? Ninguém nunca viu um anjo? Eu já vi. Algumas vezes, não muitas. Vi poucas vezes. Algumas, pouquíssimas. Como eu estou vendo as coisas físicas, mas eu não via o rosto, vi vestidos passando assim, eu sabia que era anjo. E algumas vezes o meu espírito, mas eu vi mais demônios do que anjos já. Muitos demônios. Por quê? Porque eu tinha os olhos abertos, a visão aberta. Deus me abria a visão e eu percebia algumas coisas. Até eu crescer em espírito e dizer assim: Senhor, eu não quero nesse momento ver determinadas coisas, porque eu quero me concentrar nisso. Então, mas isso é para um outro momento. Então tem gente que quer ver um anjo aparecendo, tem gente que fala assim: eu escutei uma voz dizendo bem aqui, deu um sopro aqui, dizendo: eis que te digo. Pois às vezes que eu escutei uma voz aqui, foi 2 vezes que eu escutei um sopro mesmo. Uma, eu estava grávida do Gabriel, descendo uma escada, depois de pregar, ter expulsado um monte de demônio com a barriga desse tamanho, com medo até da pessoa afetar, alcançar a minha barriga, porque estava muito grande. E eu orei na autoridade e tal, fui descer a escada, um negócio soprou aqui no meu ouvido assim: que linda, não? Vou te matar. Bem aqui, ó. Aí eu: vai nada, não dá conta nem dos teus cavalos, vai me matar, tá doido? Tá repreendido? A outra, eu dirigindo para casa, depois de um culto, cansada, arrasada. Dirigindo, aí soprou aqui: vou te matar. Aí eu: muda a frase, pelo menos, Satanás. Já sei que és tu, porque repete a mesma coisa. Está repreendido. Por quê? Voz, tem gente que fica esperando a voz no teu ouvido. Mas na maioria das vezes, Deus fala de forma silenciosa. Diga, forma silenciosa.
E o que a Bíblia chama isso? De unção, diga unção. A palavra unção, no modo literal dela, quer dizer aplicar óleo suavemente. Sabia disso? É aquela massagenzinha que todo mundo gostaria de ter um dia relaxante, com aquele óleo refrescante e aquecendo. Isso é unção, aplicar o óleo suavemente. Assim como um óleo que cura, que alivia o corpo, que tira uma dor, a unção ela opera suavemente no espírito. A unção não é um grito que vai entrar dentro do teu espírito. A unção não é um choque que você vai tomar. Eu tomei já um choque quando eu fiz quebra de maldição hereditária, que eu nem acreditava, eu era da Assembleia, eu não acreditava que isso existia, e eu fui fazer. Eu tomei um choque literal, que começou daqui, parou lá no meu pé. Um choque como se eu tivesse colocado a mão num ferro elétrico, assim, ó, de verdade. Aí eu falei, Jesus, eu agora acredito nesse negócio. Mas a unção não vai te dar um choque. A unção é uma impressão interior. Diga impressão interior. Eu sei que tem muita gente decepcionada. Ah, mas eu acredito no mover. Não estou falando do mover. Estou falando da unção em si. A unção é uma direção. A unção é um alerta. A unção é uma paz. A unção é uma convicção. Por quê? Porque quando o Espírito Santo fala, o espírito humano reconhece. E você não tem dúvida de que foi Deus que falou com você. Amém? Quem já lá no seu espírito, então eu nunca ouvi Deus falar. Você deve ter ouvido Deus falar algumas vezes com você. E você não sabia, ficava em dúvida se era Deus falando com você. E o Espírito Santo fala, porque você já recebeu a unção do Santo. Quem aqui recebeu a unção do Santo? Amém, aleluia. E o terceiro ponto, a unção nos protege do engano. A unção nos protege do engano. O apóstolo João escreveu sobre isso, com um contexto muito sério. Ele estava falando sobre falsos mestres e anticristos. Diga assim, falsos mestres e anticristos. Você sabe que a maioria dos falsos mestres são inteligentíssimos. Começaram falando coisas corretas, ensinando coisas saudáveis. E aí, na própria inteligência deles, foram se perdendo e se distanciando da unção do santo. Da unção do santo. E ele diz, essa unção diz assim, você não precisa depender só dos homens. Você vai aprender as coisas na universidade da vida, você vai aprender as coisas na capacitação destino, você vai aprender coisas com o seu discipulador, com o seu apóstolo, você vai aprender, mas não quero que você dependa só dos homens, porque você já recebeu a unção do santo, e esta unção que está dentro de você, te ensina todas as coisas, ensina, não vá por esse caminho, vá por esse, mas aí você querendo tirar a prova, vai lá no teu discipulador, no teu líder e fala, líder, me fala aqui, eu queria muito fazer isso ou aquilo, o que você acha? Mas lá no fundo, a unção do santo já te disse, mas você quer que alguém concorde com você, algo às vezes que não é para você fazer, mas você quer que alguém diga, não, vai lá, vai fundo, ou se não diga o contrário, mas a unção do santo que você já tem, já te disse que é para fazer, porque ela ensina a verdade, é a direção dentro de você que ensina a verdade, isso nós chamamos de discernimento espiritual, e é desse discernimento que nós precisamos, que essa geração precisa. É uma geração que necessita urgente disso, porque temos milhares de vozes gritando, ele não, ele sim, mulheres com braço cabeludo, mulheres que não têm útero, sei lá, mulheres que não, mulheres
mulheres que não geram, mulheres que geram, mulheres que não sei o quê, homem que não tem piu-piu, homem que tem piu-piu, homem que não sei... muitas vozes, muitos gritos, muitas defesas, muitas ideologias, muito isso, muito aquilo, muitos rótulos. E aí, se você não concorda, você é preconceituoso, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo, ou você é aquilo outro, rótulos e rótulos e rótulos e rótulos e rótulos. Tem rótulo para tudo. Artigo pessoal, pronome pessoal. Eu aprendi na escola. Eu, tu, ele. Mas agora tem outros pronomes. E aí, rótulos, e mais rótulos, e mais rótulos. E as vozes estão dizendo, não, a verdade é essa daqui. Aí outra grita, não, o caminho é esse. Aí o outro grita. E Jesus falou, presta atenção, vai vir uma época que muitos vão dizer, o caminho é esse. Não vá. Não vá. Essa é a verdade. Aquilo é a verdade. Esse que é o caminho. Agora, como é que você discerne? Como é que você sabe o que é e o que não é? Porque nem tudo que parece espiritual vem de Deus. É fácil discernir aquilo que vem do inimigo. É mais fácil. Por quê? Porque se o cara te chamar e falar assim, aí, vamos para aquela noitada lá, vai ter um negócio lá. Aí você está lutando contra a carne, se converteu. Rapaz, estou na universidade da vida, para trás de mim, Satanás. Está repreendido. É fácil discernir? É. Mas se vem alguém dizendo assim, Deus manda te falar. Aí você já vai ficar assim. E dependendo do que a pessoa disser, você pode acreditar ou não, sim ou não? Pode. É difícil discernir. Nem tudo que vem, que parece espiritual, vem de Deus. Não é. É por isso que a igreja precisa da unção do santo. Diga, eu preciso da unção do santo. Eu já tenho a unção do santo. Sabe por quê? Porque a unção discerne. A unção discerne, a unção do santo sabe muito bem o que é de Deus. A unção do santo sabe muito bem o que é da carne. É a minha carne que está querendo, não tem nada a ver com Deus. E a unção do santo sabe muito bem o que é do inimigo, o que vem de Satanás. A unção do santo sabe. E não é só estudando mais. Eu vou estudar. Tem gente que é muito estudiosa. Eu amo pessoas estudiosas. Eu gosto de estar com um irmão meu, que além de mestrado, ele fez o doutorado em teologia, ele é expert em Antigo Testamento, e amo discutir com ele. Nossa, conseguimos falar horas, falamos sobre as primeiras civilizações, os primeiros manuscritos, e é difícil eu encontrar pessoa que tem conhecimento como o dele, e eu posso compartilhar conhecimento, e aí vamos, mas não é estudando mais que você vai discernir a verdade. Não é debatendo teologia que você vai discernir. É ouvindo a unção dentro do teu espírito que você vai discernir o que é certo e o que é errado. Amém? Muitas vezes você vai escutar algo e lá dentro de você vai surgir um alerta. E vai dizer, opa, isso não vem de Deus. Você vai falar, mas parece de Deus. Soa como de Deus, mas não é Deus. E você não sabe explicar. Mas por que você está falando isso? Não sei. Mas o Espírito sabe. A mente não sabe, não entende. Agora o teu Espírito sabe. Porque esse é o discernimento que vem da unção que você já tem. Isso é a unção. Quem está entendendo? Amém? O quarto ponto. Inteligência não protege do engano.
não substitui a unção. Porque pode ter muita gente inteligente que não tem nada de ungido. Eu tive professores na universidade de teologia que falavam cada coisa, eram inteligentíssimos, mestres, doutores na história da igreja. Um dos maiores que teve nesse Brasil, o reverendo Longini, eu tive o prazer de tê-lo como meu professor de história da igreja. Inteligências maravilhosas, mas zero unção, zero discernimento, zero. Inteligência não substitui a unção, não protege do engano, não protege. Isso é algo muito sério. Por quê? Porque tem um grande espírito de engano rondando esta geração. Tem um grande espírito de engano nessa geração e muitos pensam que quanto mais conhecimento tem, mais protegidos estão. E não é verdade. Não é verdade essa tese. Por quê? Porque a história mostra que muitas heresias, aliás, as principais heresias, vieram das mentes brilhantes. As mentes brilhantes que leram algo, tiraram sua conclusão, fizeram a dialética disso, criaram a retórica e daí a heresia. Por quê? Para ser heresia, não pode ser tudo mentira. Porque senão você vai rechaçar, você vai dizer não. Para ser heresia, tem que ser 99% de verdade e 1% de mentira. Porque aí você não percebe a mentira. E quando tem 90% de verdade, 1% só de mentira, tudo vira mentira. Tudo vira mentira, porque Deus é o Deus da verdade. E aí, mentes brilhantes. O problema não é isso, é porque a mente não discerne o espiritual. A nossa mente não tem poder de discernir aquilo que vem de Deus e que não vem de Deus. Porque quem discerne é o nosso espírito que nasceu de novo. O espírito regenerado. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida a Jesus, se você disse, Espírito Santo, vem morar em mim, e agora eu nasci de novo, esse espírito regenerado recebeu o Espírito Santo, e a unção do Santo desceu sobre você, e já está em você, e ensina você todas as coisas de forma silenciosa, e permanece em você. Por isso, Deus não escolhe apenas os intelectuais. Deus não escolhe apenas as pessoas inteligentes. Deus não escolhe pessoas importantes, ricas. Isso não tem menor sentido para Deus. Por quê? Porque Deus coloca o Espírito dele naquele que crê, em todo crente. O analfabeto, a pessoa que não sabe ler, pode discernir algo que um doutor não pode perceber. Um analfabeto vai lá e discerne algo que o intelectual nem sequer sabe e percebe. Porque o discernimento vem da unção e não da mente. Diga, da unção e não da mente. Então existe o maior perigo, que é o quinto ponto, o maior perigo da igreja moderna. E o maior perigo da igreja moderna hoje não é a perseguição. Não existe, tá, gente, povo mais perseguido em toda a história. É só estudar a história. Não existe povo mais perseguido do que cristão. Não foram os judeus que mais foram perseguidos na história e que mais foram mortos. Você sabia que desde Cristo, há 2000 anos atrás, os cristãos são o povo mais perseguidos e que mais foram mortos de 2000 anos para cá? Mas não é a perseguição que é o perigo para a igreja. Hoje mesmo vi um áudio do líder que guiou a nossa equipe
da Missões Portas Abertas à China. Ele está na Síria. Ele está na zona de confronto. Ele mora na Jordânia, mas está em missão na Síria. E lá tem cristãos perseguidos. Os paquistaneses estão morrendo por contas religiosas, iranianos, crentes que estão morrendo no mundo inteiro. Mas esse não é o maior perigo da igreja. O maior perigo da igreja não é falta de recursos. Ah, nossa igreja não tem recurso, tem dificuldade para sobreviver, não é falta de estrutura, não é falta de músico. Que temos falta de músico. Não é falta de uma geração de pais que investem nos filhos para serem músicos. Porque quando eu era criança, era quase que normal que todas as crianças aprendessem um instrumento musical. Não só por cultura, as crianças da igreja. Porque eles diziam, eu quero servir, eu quero ser músico, quero cantar. Eu mesma aprendi flauta, acordeão, e na minha época já existia, não era teclado, era órgão. Mas eu comecei a treinar piano e num harmônio, que vocês nem sabem o que é. O que é um harmônio? É um órgão que funciona a ar. A gente vai pedalando e o ar vai saindo e a gente vai tocando, ele vai emitindo som. Eu aprendi a tocar. A senhora estudou teclado? Hoje eu não sei mais nada. Por quê? Porque a pegada de teclado é de piano. E eu não sei fazer. Eu estudei órgão. É totalmente diferente. E não entendo nada que ele fala aí. É 4. Por que você faz esses negócios? Para Davi, eu fico... Não. É uns códigos de analfabeto musical. Eu falo brincando. Por quê? Eu estudei partitura. Eu fui para a escola de música Vila Lobos, que há 40 anos atrás era mais importante, não sei se só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Eu fui fazer prova, passei em segundo lugar com não sei quantos mil alunos. E fui estudar na escola de música Vila Lobos. Por quê? Porque eu queria investir no ministério. Os pais investiam no ministério. As crianças aprendiam a tocar, a cantar, a compor. Eu tenho um irmão que é compositor. Muitas músicas que você já ouviu, de Álvaro Tito, foi meu irmão que compôs. E a gente tinha essa preocupação. Mas o maior problema não é hoje a falta de recurso. Não é. Não é falta de estrutura. O maior perigo que nós vivemos em 2026, na geração de hoje, é ignorar a voz do Espírito Santo. Ele fala. Deus não fala mais. Deus continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele sempre falou e vai continuar falando. Mas o perigo que a igreja vive é que ignora a voz do Espírito Santo. Deus fala e os crentes ignoram. Por quê? Porque não foi um trovão, não foi o Zé Trovão que falou, não foi a Maria Trovoada, não foi o sapateio, não foi o raio, não foi o anjo. Ele falou dentro de você que tem a unção do santo. E você ignorou muitas vezes. Muitas vezes. Quando a igreja deixa de ouvir a unção, aí ela fica dependendo, sabe do quê? De métodos, de estratégia. Vamos fazer o que agora? Que evento? Tem que fazer um evento para as mulheres. Está todo mundo muito espalhado. Tem que fazer alguma coisa de jovem. Ô Gabriel, faz uma vigília aí para juntar esses jovens que o negócio está brabo. Ou junta esses homens aí. Ou a igreja precisa de estratégia. Precisa de evento. Precisa de opinião, chamar. Gente, o que vocês acham? O que a gente pode fazer para melhorar? Porque o povo anda muito desanimado. Toca um louvor aí de... Como é que chama? De celebração.
Bora lá, vamos fazer o povo dançar. Oh, abram-se o mar. Então ele cantando e cantando a minha e pula, 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 e pula, pula. Então ele pula, pula. Bora, bora, galera. Precisa fazer alguma coisa? Porque tem que ter emoção. Tem que ter emoção. Eu gosto de dançar, eu gosto de pular. Não sei dançar. Na assembleia, na minha era mais moderna, a gente podia fazer coreografia. Coreografia. E eu era líder das coreografias. Tá pensando que eu não sei fazer? Ai, coitado, já fiz tudo dentro de igreja. Coreografia, cantada, tudo que você possa imaginar. Eu fiz. Não consigo ver assim, 62 anos de igreja. Você acha que eu fiz o que esse tempo todo? Hein? Até chegar aqui. Quando Deus falou para mim, tu vai ser uma pastora, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Isso não existe. Eu era da assembleia, era novinha. O sangue de Jesus tem poder. Abaixei, era solteira, estava na casa do meu pai e da minha mãe. Abaixei no meu móvel assim. Aí meu irmão, que foi? O inimigo falou comigo. Por quê? Deus, uma voz aqui dentro. E falou que eu vou ser pastora. Eu sei que isso não é de Deus. Eu posso ser uma missionária. Aí ele, ele ainda para piorar. Confirmou, pode, eu acho que não foi Deus. E eu falei, e agora? A primeira vez que eu ouvi que eu ia ser pastora na minha vida. E aí a gente depende das emoções, depende de um monte de estratégia. Nossa, a gente fazia, você tinha que ver as festas, os teatros que a gente fazia. Nós ensaiávamos 6 meses. A nossa igreja em Niterói, quando chegava Páscoa e Natal, todo mundo corria para ir assistir, porque era uma das maiores cantatas que o Rio de Janeiro já teve. Era fantástico. Estratégias. Só que o reino é guiado pelo Espírito. O reino, nós usamos a visão G12, mas não é o ganhar, consolidar, discipular e enviar. O reino, isso tudo só funciona se é guiado pelo Espírito. A igreja primitiva cresceu porque era guiada pela unção e caiu na graça do povo. E a voz que nós precisamos ouvir é a voz do Santo. É a voz do Santo. Tem a voz da cultura, tem a voz das redes sociais, as vozes das opiniões, a voz das sensações, mas tem uma voz muito profunda. Exatamente hoje, exatamente agora, muito profunda, que é a voz do Espírito Santo no seu espírito. Dizendo, por que você me deixou, filho? Por que você se esfriou? Por que você foi tão longe sem mim? Você foi tão longe e não me perguntou nada, não me levou contigo. E a gente despreza essa voz tão suave, que fala, esse é o caminho, andai nele. E nós ignoramos essa voz, porque a nossa mente faz barulho, nossa mente é barulhenta. A gente está lavando a louça, mulheres, vocês sabem disso, não sou só eu não vou carregar essa cruz sozinha não. A gente está lavando a nossa louça e a mente da gente está fazendo barulho. Homem, você pega o teu carro para ir do trabalho, tá? Carlinho, Rubinho, vocês estão lá pegando o carro dirigindo para o trabalho, a mente está fazendo barulho, Rodrigo. Está fazendo porque a mente faz barulho. Ninguém está escutando, mas ela está fazendo barulho dentro de você. Mulher, você brigou com o marido, a mente está fazendo barulho. Emoções fazem barulho.
Ai, eu estou muito triste, estou preocupado com meu filho, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. E a emoção faz barulho, a mente faz barulho, e você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, que é silenciosa. As emoções fazem barulho, e o Espírito fala no silêncio do seu coração. Por último, Deus quer despertar o espírito da igreja. E hoje Deus está chamando a igreja de volta. E nós precisamos sensibilizar o Espírito Santo. Nós precisamos ter um espírito sensível. Nós precisamos buscar mais a Deus para a gente se tornar mais sensível. Não às coisas que acontecem do lado de fora da gente, mas a voz dele. A gente precisa buscar mais para ter um coração mais puro. Todo mundo, tá? Todo mundo aqui tem um monte de coisa feia aí dentro do teu coração. Você fala, meu Deus, se eu contasse, botasse para fora o que eu acabei de pensar, não tem nem coragem de falar em voz alta. Não fale mesmo não. Porque todo mundo tem uma coisa chamada carne. Porque você está vivo. E brota coisas feias da carne. Mas todos nós aqui precisamos nos esforçar para ter um coração puro e um espírito reto. Todos nós aqui precisamos aprender a fazer algo com urgência. A gente aprendia com a nossa mãe, alguns. Porque se a mãe falasse, ô Hugo, vai lá no mercadinho do seu Zé buscar agora 1 quilo de arroz. Vou não. A chinelada cantava, a chinela ia e mãe não erra o alvo. É mais certeira do que Davi foi na cabeça de Golias. O quê? Mãe chateada? Nem Davi acerta. A mãe vai e não erra o alvo. Mas quando é Deus que fala, nós não obedecemos. Precisamos aprender a obedecer imediatamente a voz do Espírito Santo dentro de nós. Nós não somos tão obedientes, não. A unção do Santo está em você, mas cadê a obediência? Que às vezes Ele fala e a gente, demora a ficha cair e fica, será, não será? Mas quando a gente começa a obedecer a voz de Deus, ela vai ficando mais clara. Quanto mais a gente obedece, mais clara essa voz fica no nosso interior. Mas quando a gente ignora, ela vai ficando fraca. Eu ignoro a voz, ela fica fraca. Ignoro de novo, ela fica fraca. Ignoro de novo, ela fica fraca. A voz de Deus vai se enfraquecendo, porque eu vou ignorando a voz dele. É isso que vai acontecendo. Mas Deus quer levantar hoje aqui nessa igreja pessoas que não querem viver assim. Pessoas que não querem viver apenas de explicações. Por quê? Por quê? E por que não? E por que não? Mas o quê? Isso tem que ter sentido. Isso tem que ter lógica, explicação. Deus não quer pessoas que vivam de explicação. Deus quer pessoas que vivam da revelação. Revelação, revelação. E revelação não é profecia, não é profetada, é revelação. Revelação da voz, da unção do Santo que está em ti. Você já recebeu a unção do Santo. É uma geração que não segue a multidão, que não vai atrás dos outros, mas segue a voz do Espírito Santo. Uma geração que discerne o tempo de Deus e diz, eu vou te obedecer, Senhor. Há um perigo enorme quando você ignora a unção. Essa unção, meu querido, independe se você for para casa agora, porque vai ter gente aqui que a palavra pode não ter causado efeito nenhum. Eu não tenho nenhuma pretensão de achar
que eu falei que todos vão sair daqui maravilhados com a palavra. Não. Pode não ter efeito nenhum. Muita gente pode ter ignorado. Ou muita gente pode ter ouvido de uma forma que o outro nem ouviu. Que o outro nem ouviu. Mas existe um perigo enorme quando você ignora a unção que você já recebeu quando recebeu Jesus. Quando você recebeu o Espírito Santo, a unção do Santo que está em você. Porque a maior tragédia espiritual que pode acontecer com um crente é quando você cala a voz da unção na sua vida. Quando você cala a voz da unção na sua vida. Essa é a maior tragédia que você poderia viver. Porque Deus fala. Mas as pessoas insistem em seguir a própria vontade. E fazer aquilo que elas acham que devem fazer. Achar que se manda. Eu sou dona do meu nariz. E quando a gente está com Jesus, a gente aprende que a gente não é dono de nada, nem do nosso respirar. Nem do nosso respirar. E pessoas que insistem em seguir a própria vontade. E chega uma hora que o espírito fica calado. Quem sabe, eu não estou falando com alguém aqui, que o espírito já calou. Já está em silêncio faz tempo. O espírito fica entorpecido. Além de não ouvir mais, chega uma hora que a palavra também começa a incomodar. E chega uma hora que a pessoa até nem suporta mais ouvir. Por isso Deus hoje, no alinhamento do Espírito, está convidando a Igreja Tabernáculo. Igreja minha, noiva minha, voltem a ouvir o Espírito Santo. Voltem a escutar a minha voz. Voltem a ouvir a minha voz. Igreja minha, não escuta só as músicas, os louvores. Não escute só pregações, só teorias, só debates. Mas é a minha voz viva que está dentro de você. É a voz do meu espírito que está dentro de você. Volte a ouvir a minha voz. Eu já falei com você tantas vezes. O Senhor diz: você já ouviu tantas vezes minha voz. Lembra quando sozinhos nós chorávamos, eu e você juntos chorávamos, ninguém via, conversávamos, você sentia a minha presença, até podia de forma espiritual tocar na minha presença. Volta a ouvir a minha voz. Volta a ouvir a minha voz. Ela está dentro de você. Desperta seu espírito. Desperta seu espírito. Talvez você aqui hoje perceba que tua mente está com tanta informação. Você já nem duvida. Tem gente que já duvida se a palavra de Deus foi Deus mesmo que escreveu. Mas quem garante? 40 autores foram os homens. E em outro tempo, quando você precisava de uma ajuda, tu ia abrir a minha palavra e você sentia a minha presença e tudo se resolvia.
o mar, a tempestade do seu coração se aquietava. O vento das suas emoções se silenciavam e a minha presença aparecia na sua vida. Quem sabe seu espírito está cansado. Talvez você tenha perdido a sensibilidade espiritual faz tempo. Perdeu tanto que se eu chamasse aqui para orarmos, muitas pessoas nem sairiam do lugar porque diriam, não é para mim. Perderam a sensibilidade espiritual. Mas hoje o Espírito Santo quer despertar seu espírito outra vez. Ele sente falta de conversar com você, ele sente falta de falar com você, ele sente falta quando vocês conversavam, assim como ele sentia falta de Adão no Éden, no jardim. Deus sente falta. Ele quer despertar o teu espírito novamente. Ele quer reacender a unção. Reacender a unção. Quer restaurar a sensibilidade interior. Volte a ser sensível. Porque a unção do santo já está em você. E você precisa aprender a ouvir a unção. Porque a unção não se perde, a unção não se confunde. Quem tem a unção não é enganado. A unção guarda a igreja, a unção protege a casa do Senhor, a unção protege a tua família, a unção protege a sua vida. E eu quero concluir essa palavra. Você pode ficar de pé para concluirmos a palavra? Deixa eu falar um negócio para vocês, parece bobeira, mas vou falar, eu sou apóstola de vocês. Quem já me conhece, parece que essa água é com gás, não parece? Não parece? Quem olha, dá para ver? Está cheio de bolinha, mas não é não. Deus tem sempre um trato comigo. Deus sempre tem esse trato comigo. Tem dia que a unção de Deus, Deus fala assim, bota um copo d'água. Às vezes eu vou orar nas lives, pega o seu copo d'água. E parece que é água com gás. Se vocês quiserem olhar, quem tiver dúvida, quiser ver aqui à frente. E há dias que ela até borbulha e faz assim, bluf. Ele fala assim, é o meu poder, eu movo. E muitas vezes o Senhor já usou essa água para curar pessoas, para derramar a unção do Espírito dele. Eu falei para vocês que a unção é silenciosa, que a unção de Deus é diferente. A igreja precisa aprender a viver pela unção. Porque a unção do Espírito Santo, ela sempre vai falar a verdade para você. Ela vai falar a vontade de Deus para você. Ela vai te proteger de você ser enganado. Ela vai te mostrar a diferença entre o bem e o mal. Ela vai te guiar. Ela vai dizer, não, não faz isso não. Não vai ali ou não vai aqui. Ela vai te falar isso. Deus não chamou você para você ser guiado apenas pela sua mente. Claro que Deus deu a mente para a gente usar. Hoje falei de manhã aqui da unção do homem, da inteligência. É claro. Mas o Espírito, ele não apela para a nossa inteligência. Porque ele é muito mais, é muito além. Nós fomos chamados a viver pelo Espírito Santo. Deus chamou você para viver pelo Espírito Santo. E quando você começa a aprender a ouvir a unção, Deus começa a te guiar. Deus começa a guardar você. Deus começa a conduzir você. Como lá no deserto. Quando Ele mandava a nuvem se mover.
E todo o povo sabia, era Deus se movendo. O Espírito Santo está se movendo. Não é algo que nossos olhos enxergam agora. Mas independente do que eu estou enxergando aqui, tem algo acontecendo dentro de corações aqui. Independendo do que eu estou vendo aqui, tem pessoas se alinhando e sendo restauradas e voltando à necessidade de ouvir a voz de Deus, de viver, de dar ouvido à unção do Senhor. Deus está fazendo coisas incríveis aqui hoje. Eu quero fazer um apelo final. Um apelo final. Porque quem sabe alguém aqui percebeu. Quem sabe alguém aqui notou que você está dando ouvido para muitas vozes. Mas você está ignorando a voz de Deus. Começa só um pouquinho. Os filhos de Eli começaram mexendo nas panelas das ofertas. Foi aos poucos. Ninguém começa assim de vez. Começa um pouquinho, vai. Quando vê, está longe. É igual quem caminha. Por um dia ele está longe, é porque um dia ele esteve perto. Então, se eu estou longe daqui, o começo é aos poucos. Eu quero, estou longe, mas eu vou me afastando aos poucos. Aí, oi, estou aqui, estou perto. Estou aqui, estou perto. Não é assim, aos poucos. Até estar numa distância inalcançável. Mas hoje o Espírito Santo quer despertar seu espírito. Como a palavra que eu ministrei de manhã, o profeta Ezequiel profetizando. Ossos secos, ressuscitem. Ressuscitem. Deus está despertando o seu espírito. Isso é alinhamento. Deus quer tornar sua percepção espiritual mais viva. Mais viva. Se você deseja viver guiado pela unção do Espírito Santo, Deus quer fazer isso com a igreja. Há pessoas aqui que precisam recuperar a sua sensibilidade espiritual. Antes eu ouvia tanto Deus falar. Eu era tão sensível à voz do Espírito. Mas agora parece que Ele está calado comigo. Eu não ouço mais. Parece que eu estou longe. Perdoa, Senhor. Porque o Senhor nunca se afastou de mim. Foi eu que me afastei de Ti. Deus nunca se afastou do Éden. Foi Adão que saiu do Éden. E Deus está tocando você para você recuperar essa sensibilidade espiritual, para ouvir a voz de Deus novamente. Quem entende essa necessidade? Vocês podem fechar os olhos? Quem pode fechar os olhos? Quem consegue calar a sua mente? Calar suas emoções? Que faz muito barulho. Sua mente está fazendo muito barulho. Seu coração está fazendo muito barulho. Quem pode erguer suas mãos? Quem pode levantar sua mão para Ele? É para Ele. Não tem quando a criança é bem pequenininha que quer colo? O que uma criança pequititinha de 2 anos quando quer colo faz? Levanta os braços para a mãe, para o pai. Levanta a mão para Ele como criança. Levanta seus braços para Ele. Ore agora comigo. Repete comigo, Senhor. Desperta o meu espírito.
Ensina-me a ouvir a tua voz. A unção do Santo está em mim. A unção do Santo permanece em mim. Que a tua unção me guie. E me guie na verdade. Restaura hoje a unção em mim. Ensina-me a ouvir a tua voz. A unção é silenciosa, é um óleo fresco, sendo massageado no teu espírito. É um óleo aquecendo o teu espírito, restaurando, abrindo seus ouvidos espirituais e dizendo: filho, eu estou aqui ainda. Filha, eu estou aqui. Eu não fui embora. Desperta teu espírito, não ignore a minha voz. Não ignore a minha voz. Aprenda a ouvir a voz da unção. Aquele que ouve a voz do Senhor nunca vai andar perdido. Continue falando, continue ouvindo Deus. Continue ouvindo a unção. Desperta a unção. Continue ouvindo a unção dentro de você. A igreja vive pela unção. É pela unção que nós vivemos. Jesus está aí. Ele entrou, não foi embora. Ele está despertando o Espírito dele em você. Debaixo do sol, há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra, filho do homem, mude a história. Com tua boca profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida.
Dá para ir? Ó terra que estava morta, diga para você mesmo, para o teu coração, para o teu espírito: ó vale de ossos secos, diga, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Eu vou fazer algo, é só para quem crê. Eu não quero fazer disso uma doutrina. Eu bebi essa água, então quem tem nojo não venha. Pessoas que são muito enfermas, que quiserem, que creem, eu vou botar nos copinhos um pouquinho dessa água. Pode vir na frente, nós vamos orar, nós vamos fazer a oração da fé. Não precisa ser todos, porque não tem água para todos. Mas além da oração da fé, você sai do seu lugar. Nós vamos fazer a oração da fé. A pessoa que estiver muito enferma,
E eu quero declarar a sua cura hoje. Eu quero declarar que você está curado. Você sabe muito bem que não é a água que vai curar, mas é o poder, a unção do Santo que está usando essa água para curar. Então agora quem crê, tome dessa água. Quem crê, tome a água. Beba essa água e comece a glorificar o nome do Senhor. Desata, ative a tua fé. Ativa a tua fé. Igreja, viva a unção do Santo está em você. A unção do Santo está em você. O Espírito Santo está alinhando esse lugar. Há um mover do Espírito Santo em nossas vidas. Ele está aqui, Ele está agindo. Ele te ouve, Ele te conhece. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E é Ele quem faz. Não é a sua mente. Não é o que você sente. É a unção. É a unção do Santo que você já recebeu. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui esta noite. Obrigada, Senhor, por tudo que o Teu Espírito está fazendo e nós não podemos ver. Os nossos corações estão aquecidos. O meu espírito está fervendo de maneira suave. Obrigada, Senhor, porque a Sua presença é real na nossa vida. Obrigada, porque o Senhor já fez o que precisava ser feito. O Senhor já fez o que precisava ser feito. Ó, Samara, você não esquece que foi Deus que te tirou da morte. Às vezes a gente esquece as coisas que Deus faz. Deus te tirou da morte. Não esquece. Não esqueçam que Deus continua te amando. Você lembra da história do filho pródigo que foi embora, ficou lá, foi lá para o chiqueiro. E quando voltou, o pai abraçou ele e falou: você não deixou de ser meu filho, não. Não deixou, não. É assim que Deus é. Deus continua sendo Deus poderoso para te salvar. Então se prepare para os milagres que nós vamos viver. Você que chegou aqui com o coração tão... Você sabe como é que está seu coração. Jesus, deixa na mão dele. Ele vai arrumar tudinho, botar tudo no lugar. Vai botar tudo no lugar. Porque Ele ama. Ele ama. Ele sabe. E nós temos a unção do Santo. Amém? Vamos voltar para os nossos lugares, amados. Igreja, você pode aplaudir a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, aleluia.